Olá, boa noite, seja muito bem-vindo de regresso. Voltamos à análise internacional com o Afonso Moura. Afonso, há países que já estão neste momento a enviar tropas para a Dinamarca, aliás, para a Groenlândia. A par disso, a Dinamarca forçou também um contingente militar. Esta é naturalmente uma resposta àquilo que tem sido a investida de Donald Trump, uma investida forte, podemos considerar. É verdade, é uma resposta e muitos dirão, bem, isto é uma resposta europeia. Eu seria mais cauto, porque se tu reparares, estes países que estão a apoiar a Dinamarca são países escandinavos, em grande medida a Noruega e a Suécia, são vizinhos da Dinamarca, e depois também temos agora, parece que vai haver uma força de reconhecimento alemã com 13 soldados que vai chegar quinta-feira à Groenlândia, mas normalmente as forças de reconhecimento fazem determinadas operações e depois retornam à base. Por isso, há aqui uma divergência, diria eu, no seio da União Europeia. Ou seja, nós não temos uma resposta clara de mais países. Por exemplo, aparentemente os espanhóis não vão enviar soldados, os italianos também não, os húngaros muito menos, não é? Como nós sabemos, Viktor Orbán é um grande aliado de Donald Trump. E a questão agora aqui é, estes soldados, o que é que eles vão fazer? É muito interessante nós estarmos a ver, por exemplo, a Suécia a tomar esta posição. A Suécia foi um país que se pautou durante muito tempo pela neutralidade. Nós sabemos que é um membro muito novo da NATO, ou seja, juntou-se à NATO depois da invasão russa da Ucrânia em 2022, o pedido de adesão, e depois também ocorreu com a Finlândia a mesma coisa, que é outro vizinho. E em alguma medida aqui, eu acho que isto é simbólico. É isso importante ou é isso chave? Eu creio que sim, ou seja, o simbolismo joga na política internacional, não podemos descartar isso. Agora, de um ponto de vista militar, nós temos que ser bastante claros e não podemos fechar os olhos. Eu acho que qualquer tipo destas forças não teria qualquer chance para parar uma invasão norte-americana caso Donald Trump chegue a esse extremo. E há essa noção, naturalmente, só que também nem a Dinamarca, nem os países naturalmente que querem ver uma ação e que reclamam uma ação por parte da comunidade internacional, não podem ficar parados ao mesmo tempo que há estas movimentações por parte do Presidente dos Estados Unidos. Eu diria que não, eu diria que, bem, eles poderem ficar parados poderiam, porque há alguns países. Estavas a mencionar a comunidade internacional, mas mesmo se nós nos cingirmos pura e simplesmente à União Europeia, há uns que não estão a fazer. Ou seja, nós temos também agora uma recente informação de Jean-Noël Barrot, que é o Ministro dos Negócios Estrangeiros francês. Vamos ter uma abertura de um consulado francês na Groenlândia, aparentemente vai ocorrer dia 6 de fevereiro. Ou seja, não estamos assim há muitos dias, é já para o mês que vem. E temos aqui a França, lá está, a responder a isto que Donald Trump está a fazer, mas de uma maneira distinta. Ou seja, não estamos a falar muito claramente aqui no caso francês, se calhar, de uma opção militar simbólica, mas estamos a falar da opção diplomática. E isto é importante porquê? Porque a França, em alguma medida, é um aliado muito antigo dos Estados Unidos da América, muitos dirão que é o primeiro aliado norte-americano. Existe uma relação especial entre a França e a América, como existe outra entre a França e o Reino Unido, e a França pode jogar aqui um papel determinante. No entanto, Afonso, há declarações de Emmanuel Macron das últimas horas que dizem que a violação da soberania da Groenlândia trará consequências em cascata. É o que diz o presidente francês. E tem toda a razão. Se Trump avançar com este plano de ter a Groenlândia à força, estamos a falar de que muros é que podem ruir? Bem, muitos muros podem ruir. A NATO em si tem que ser compreendida à luz da história. Ou seja, a NATO até 1991, depois da dissolução da União Soviética, foi uma coisa. Ou seja, a NATO tinha dois objetivos primordiais. Vencer o comunismo, ideologicamente, e conter ou vencer a União Soviética geopoliticamente. A NATO triunfou. Só que depois a NATO manteve-se. Na altura existiram discussões, mesmo no seio da sociedade norte-americana, foi muito interessante ver que nós tínhamos o State Department de um lado e o Pentágono do outro lado. Ou seja, no Pentágono, os militares estavam mais inclinados para dizer, bem, a Guerra Fria acabou, agora a NATO já não é precisa. Mas
Os diplomatas viram na NATO uma maneira de continuar a passar aquilo que o Joseph Nee chamou soft power. Ou seja, os norte-americanos continuaram a espalhar a sua influência através da NATO. A NATO aqui, se Donald Trump avançar para uma anexação da Groenlândia, tem a crise mais grave da sua história, diria eu, uma crise semelhante. Nós temos que retornar, diria eu, ao século passado, à década de 60, quando o general de Gaulle saiu do comando integrado da NATO. Isto é muito importante. As pessoas às vezes esquecem-se, e mais uma vez aqui a França foi este país que, mesmo no contexto de Guerra Fria, tentou sempre uma entente com Moscou, e nós sabemos que Macron, depois da invasão, tem dito coisas como não devemos humilhar a Rússia, devemos voltar a abrir os canais comunicacionais com a Rússia. É interessante que Giorgia Meloni também está a dizê-lo, está a juntar-se aqui ao presidente francês, e isso é algo que de facto demonstra que a França é um país determinante. A meu ver, e eu acho importante nós termos sempre isto em mente, a França é o país mais importante da União Europeia. Muitas vezes, numa visão economicista, dizem-nos que a Alemanha, eu gosto sempre de recordar que a Alemanha não é uma potência nuclear autónoma, a França é graças ao general de Gaulle, e a França é também um membro permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas. E isto é algo que na diplomacia internacional tem muito peso. Muito bem. Afonso, vamos olhar agora para um mapa que eu peço que a nossa realização coloque para já em ecrã inteiro, que é para percebermos e fazermos uma comparação, porque o que pode acontecer agora na Groenlândia é uma situação que tem antecedentes, ou seja, não é a primeira vez que isto acontece. Que aconteceria, em alguma medida, a posição na Groenlândia, como disseste bem, houve uma maior presença norte-americana, de facto, nos tempos de Guerra Fria. Este mapa que nós estamos a ver aqui é do TechNet of America, seria o Tecnado da América, pensar aqui na palavra tecnocracia, e na realidade é de um grupo que muitos considerariam um grupo escolar, e isto é uma ideia que remonta na realidade ao século passado, aos anos 30. Nós podemos ver aqui, é interessante que não é só a questão da Groenlândia, é a questão do hemisfério ocidental. Ou seja, o hemisfério ocidental aparece aqui, nós temos a parte norte da América do Sul, como podemos constatar, por exemplo, a Venezuela, ou seja, uma parte da Venezuela está aqui neste mapa, e isto qual é que era a ideia aqui? A ideia aqui era um misto de isolacionismo e de autarquia. O que é que a autarquia quer dizer? A autarquia é a energia que nós temos, é uma energia que deve ser só nossa. E estes tecnocratas, na altura, pensavam que se existisse esta integração dos Estados Unidos, do Canadá, da Groenlândia, do México e daquelas partes ali que ainda apanham um pouco da Colômbia e da Venezuela, os Estados Unidos da América poderiam, de facto, não ter que se preocupar com o que se passava do resto do mundo. Isto é algo que acabou por não ser realizado. Nós sabemos que na Segunda Guerra Mundial e depois do final da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos da América ganharam uma amplitude enorme no sistema internacional e passaram a ser a sua maior potência, mas é interessante nós vermos isto. Vemos ali entre a Venezuela e a Flórida, Cuba. Cuba também fazia parte disto e, de facto, temos aqui um retorno, em grande medida, a uma lógica do hemisfério ocidental. Nós sabemos que a comunicação da Casa Branca tem sido muito taxativa nisto. Este é o nosso hemisfério. E aí é interessante vermos isso porque acabamos por ver que a Groenlândia e a Venezuela são duas zonas que nós não associamos uma com a outra necessariamente, podem ser integradas em termos de um espaço de influência, e alguns na administração de Donald Trump, eu tenho a certeza disso, têm esta ideia em mente. Ou seja, este mapa, já com muitos e muitos anos, está presente naquela que é a estratégia atual norte-americana. Nós vamos entrar agora no Irão para a análise, naturalmente, com o Afonso Moura, mas antes disso vamos ouvir as declarações do presidente dos Estados Unidos, as últimas declarações sobre o Irão. We've been told that the killing in Iran is stopping, and it's stopped, and it's stopping. And there's no plan for executions or executions. So I've been told that on good authority. We'll find out about it. I'm sure if it happens, we'll all be very upset, including you will be very upset, but that's just gotten to me, some information that the killing has stopped.
that the executions have stopped. They're not going to have an execution, which a lot of people were talking about for the last couple of days. Today was going to be the day of execution. Ora, esta noite houve a informação do encerramento do espaço aéreo do Irão a voos comerciais. Estamos a ver nas imagens atuais, há um momento, o que está a acontecer. Nesta altura, vemos que ainda não há circulação, Afonso, de movimentações aéreas, de voos, nesta altura, no espaço aéreo do Irão. Isto é uma medida preventiva? De que forma é que podemos encarar isto? Absolutamente, ou seja, o Estado iraniano está a tomar grandes precauções. Nós sabemos que um ataque norte-americano, um ataque combinado norte-americano e israelita está totalmente em cima da mesa. Ou seja, aqui temos que sempre ter alguma distância das declarações de Donald Trump. Ou seja, acabámos de ver Donald Trump, bem, a matança agora acabou, abrandou, mas temos que nos recordar quando Donald Trump bombardeou o Irão no verão de 2025, ou seja, no ano passado, ele disse, bem, agora vou dar uns tais dias e depois, se não acontecer nada, é que nós vamos fazer uma intervenção militar. Mentiu Donald Trump na altura, porque passado 2 dias, ele tinha dado 5 ou 6, passado 2 dias nós tivemos, de facto, essa intervenção norte-americana. E é muito importante termos isso em conta porque isto pode ocorrer. Nós sabemos que, em alguma medida, existe aqui uma tentativa que Trump termine o trabalho começado por George W. Bush. Não sou eu que o digo, é um general norte-americano, Wesley Clark, já há muitos anos. Ou seja, nós sabemos que isto começou em alguma medida com o Afeganistão e com o Iraque, principalmente com a invasão do Iraque em 2003, e depois há aquela ideia que vários desses estados da zona têm que ser partidos para serem fragmentados em unidades mais pequenas. Um desses estados, por exemplo, é a Síria. Nós sabemos que isso deveria ter corrido neste plano de George W. Bush muito mais rápido, mas existiram resistências. Ou seja, nós temos que nos recordar sempre que Bashar al-Assad só cai no final de 2024. Muitos pensariam que seria muito mais cedo. Agora, no Irão, querem que aconteça ao Ayatollah Ali Khamenei aquilo que aconteceu a Bashar al-Assad. Nós sabemos, já vimos algumas comunicações na imprensa internacional a dizer que o Ayatollah poderá estar a pensar numa evacuação para Moscou. Foi o que aconteceu a Assad, o líder sírio. É verdade, isso deve ser uma opção em cima da mesa. No entanto, nós não devemos, ao mesmo tempo, exacerbar aquilo que se está a passar no Irão. O que é que eu quero dizer com isto? O Irão é um regime opressivo, absolutamente, não há dúvida alguma. No entanto, há uma parte da sociedade iraniana que é muito apegada à revolução e é muito apegada à ideologia. Ou seja, nós muitas vezes, quando ouvimos iranianos que foram completamente ocidentalizados. Por exemplo, o Reza Pahlavi é um deles, ou seja, um suposto herdeiro. Se nós quisermos fazer aqui uma comparação com a história nacional, quando nós tivemos o 25 de Abril, em 74, a maior parte dos portugueses queria um regime diferente, não queria o retorno da monarquia, não é? O retorno da Casa Real, e muitos daqueles que são contra o regime dos ayatollahs no Irão querem outro regime, ou seja, não querem esse retorno ao passado. Aliás, houve até um incentivo por parte do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para que as pessoas continuassem os protestos até com mais intensidade e que ocupassem as instituições e também do regime anterior monárquico. A verdade é que isso teve um efeito contrário. As pessoas acabaram por se retrair precisamente por isso, porque não querem nem a presença dos Estados Unidos, nem a presença de regimes anteriores. Aliás, nós temos, e podemos olhar para essas imagens, que é um protesto que mostra um momento em que os manifestantes queimam a bandeira dos Estados Unidos e a bandeira de Israel, que nos ajuda, de certa forma, a perceber este momento. Nos ajuda, de certa forma, a perceber qual é a opinião dos manifestantes em relação aos Estados Unidos. Não é? Absolutamente. Aliás, no Irão, uma grande parte do regime trata os Estados Unidos da América como o grande Satanás e Israel como o pequeno Satanás. Ou seja, existe aqui um antagonismo muito forte. Nós sabemos que isto, em alguma medida, é também alicerçado com a questão palestiniana e com a questão de Gaza.
através daquilo que muitos chamam os proxies do Irão, o Hamas e o próprio Hezbollah, houve sempre um apoio que, na realidade, este apoio aos gazauís acaba por ser uma maneira de criar problemas ao Estado de Israel. E existe este antagonismo, nós não devemos fechar os olhos tendo em conta a sua existência, e existe também uma subversão dentro do próprio Irão. Ou seja, nós apercebemos-nos disso em 2025, quando existiram aqueles ataques, e isso está a acontecer neste momento. Ou seja, nós temos infiltrados dos serviços secretos israelitas e norte-americanos a operar neste momento no Irão para também efetuarem atos de sabotagem caso o ataque continue. Quanto àquilo que Trump disse, ou seja, aquela ideia, não, continuem a manifestar-se, eu acho que nós muitas vezes acabamos por levar Trump demasiado a sério. Nós sabemos que Trump, ele navega um pouco ao sabor do vento. Ele hoje diz uma coisa, amanhã diz outra, e nós temos que sempre ter muito cuidado com esta comunicação trumpista, porque, quer dizer, Donald Trump dizer aos manifestantes para continuarem a tal manifestação e depois não interagir militarmente, ou seja, não atacar o regime que o está a oprimir, é algo bastante cruel. Mas Donald Trump faz isto para quê? Em grande medida. Ele faz isto para os jornalistas e para consumo interno. Ou seja, nós temos que pensar muitas vezes, quando nós ouvimos Trump, Trump não está a falar para o mundo, ele está a falar para os Estados Unidos da América. E não é para a totalidade dos norte-americanos. Ele está a falar muitas vezes para a sua base. E isto é importante que nós o tenhamos em conta, porque Donald Trump é uma pessoa que pensa sempre para a frente e ele já está a pensar nas eleições intercalares, como nós sabemos, as ditas midterms, e é interessante vermos se Trump, de facto, derrubar ou ajudar a derrubar o regime dos ayatollahs, ele vai cumprir a profecia começada por George W. Bush. E a Groenlândia entra aqui também. Ou seja, o que é que a Groenlândia tem a ver com o Irão? Perguntarão. Bem, é que a Groenlândia é de facto um Trump trumpista. A Venezuela é um Trump reaganista, ou seja, aquela ideia de voltar ao combate contra o comunismo da Guerra Fria, e o Trump a intervir contra o Irão é uma realidade, um Trump bushista. Nós temos aqui 3 Donald Trumps, e as fações norte-americanas que puxam Trump para um lado não querem necessariamente puxá-lo para o outro. Por exemplo, a facção dos neoconservadores ou mesmo o lobby sionista nos Estados Unidos da América querem intervenção contra o Irão, mas não querem intervenção contra a Groenlândia. Ou seja, é muito importante nós termos em mente que existe de facto uma realidade que é uma realidade extremamente complexa na política interna norte-americana, e as fações não estão todas de acordo. Não é só uma dicotomia democratas contra republicanos, é na realidade uma dicotomia entre alguns que têm uma visão mais expansionista e outros que têm uma visão mais isolacionista. Muito bem. Vamos avançar agora para olhar para um outro mapa que nos traz, Afonso, que nos ajuda também a perceber toda esta realidade, o que está a acontecer nesta altura no Irão e de que forma é que os protestos estão a acontecer. Vamos ver esse mapa, que é já referente ao próximo tema, é este. Exatamente. Como é que nos ajuda a explicar tudo Este mapa, na parte superior esquerda, nós vemos que está ali ligado ao Azerbaijão, e são os azeris, ou seja, são uma minoria bastante importante no Irão, e mais abaixo, na parte que vemos a amarela, é a parte curda. E como é que isto se liga com a geopolítica e com a visão israelita para a área? Ora, os israelitas, aquilo que eles de facto desejam é a criação de um Estado curdo. Porquê? Porque este Estado curdo, e nós sabemos que com aquilo que ocorreu no Iraque, no norte do Iraque, ali à esquerda no mapa, nós temos em grande medida uma autonomia curda, depois perto também da cidade, que muitos dizem que é a capital dos curdos, de Erbil. Na parte oriental da Síria, que nós não vemos no mapa, mais à esquerda, temos também uma grande autonomia curda. E aqui no Irão, neste caso, tínhamos também uma possível fragmentação do Irão, porque é assim, nós temos sempre que ter em mente que existe um conceito que é um conceito de direito internacional, que é o uti possedetis iuris. O que é que isto significa? Que quando existe uma descolonização, as fronteiras devem se manter como as fronteiras do colonizador. Isto teve uma grande força com a independência do Brasil
e das terras controladas pelos espanhóis nas Américas no século XIX, teve uma grande importância para guardar as fronteiras africanas depois da descolonização em África, e aquilo que nós podemos ver aqui é que, se o regime cair, nós podemos ter uma divisão do Irão, ou seja, não é dito que o Irão vá ficar. E nós pensemos agora na parte à direita inferior no mapa, temos ali outra minoria, os baluches do Baluchistão. E todas estas diferenças e todas estas etnias que compõem o Estado podem criar vários problemas. Por exemplo, algum dos argumentos russos é muito interessante na questão da Ucrânia, quando nós tivemos aquela mudança de poder em 2014, 2015 em Kiev, que foi ao mesmo tempo uma revolução e um golpe de Estado. Um dos argumentos russos é que houve uma fragmentação do Estado ucraniano. Ou seja, aquela parte do Donbass e daquilo que os russos chamam a Nova Rússia já não faria parte, porque o tal princípio de direito internacional, o uti possidetis iuris, não se teria aplicado. Isto pode acontecer no caso do Irão. Se nós virmos um derrube do Irão, nós podemos ter estas minorias a dizerem: nós não queremos continuar dentro desta lógica, porque uma das coisas que as minorias dizem quando são contra o regime é que o regime é demasiado baseado, o que é falso mesmo pela realidade dos presidentes e a sua realidade étnica, mas dizem que é demasiado baseado nos persas, ou seja, que são a maioria étnica do Irão, e pode haver de facto aqui uma realidade. É também importante, lá está, esta é a zona do Baluchistão, que depois já tem ali fronteira com o Paquistão e o Afeganistão, e é muito interessante também nós vermos ali naquelas meias luas que podemos ver, a meia lua branca representa o Islão, mas o Islão sunita. Enquanto mais à esquerda vemos uma meia-lua verde, exatamente, que representa o Islão xiita. É muito interessante que é na parte oriental e na parte ocidental do Irão que nós temos os sunitas. Ou seja, os sunitas, e aqui as grandes potências e aqueles que estão contra o Irão, podem sempre tentar usar a religião politicamente. Para quê? Para criar ainda mais confusão e para criar ainda mais dissidências. Nós temos que ter sempre em conta que o Irão, apesar de ter adotado o alfabeto árabe, guardou a sua língua, não é? O persa, o farsi, o dito farsi, e há uma grande realidade que liga, porque o Irão é a grande potência xiita. Muitos dizem que a Arábia Saudita é a grande potência sunita, ou seja, aquela dicotomia na região entre o Irão e a Arábia Saudita. Eu discordo dessa opinião. A mim parece-me que a grande potência sunita histórica e atual é a Turquia. E reparemos que a Turquia também liga aqui, porque na parte esquerda do mapa apareceria-nos também a Turquia. E o que é que a Turquia tem, José Pedro? Tem uma minoria muito importante também curda. Então, mais uma vez, se nós víssemos aqui no Irão uma destruição da realidade estadual como ela existe neste momento, nós poderíamos ver uma criação do Kurdistão. E é exatamente por causa disso. Ou seja, não é só por causa do comércio que é muito importante entre o Irão e a Turquia, principalmente na questão energética, mas não é só a questão energética, é a questão de não permitir a criação deste Estado curdo, que seria um problema muito espinhoso para a parte ocidental que nós estamos a ver do Irão, mas também para a parte oriental da Turquia. E aqui Erdogan e o Ayatollah e Pezeshkian unem-se para contrariar esta ideia israelita que alguns nos Estados Unidos da América querem apoiar. Muito bem. Afonso, para olharmos, ainda continuamos a olhar para esta questão do Irão, mas para percebermos, nesta altura o governo iraniano diz que já tem um controle da situação. Donald Trump diz, como vimos há pouco, que a matança já acabou, mas que não exclui uma intervenção. Quem é que está mais próximo da realidade? Bem, eu acho que o regime vai sempre dizer que a manifestação e tudo aquilo que a gente viu, a turbulência no Irão, já passou. É normal. O regime faz propaganda, como nós sabemos, cortou a internet, e todos os regimes fazem propaganda, principalmente quando têm que enfrentar uma rebelião interna, uma rebelião que pode muito facilmente transformar-se numa revolução. Ou seja, qual é que é a diferença, às vezes, entre a rebelião e a revolução? É o sucesso. Quando a rebelião triunfa, passa a ser uma revolução.
quando não triunfa, fica no lado da rebelião. E nós sabemos que, de facto, é possível. Eu creio que o regime poderá estar a mentir, mas também poderá estar a dizer a verdade. Existiu um abrandamento. Um abrandamento porque, na realidade, as tais forças infiltradas estrangeiras subversivas se calhar não conseguiram alicerçar alguns pontos dentro do território iraniano para de facto dar uma amplitude maior às manifestações. Porque é assim, eu quando estou numa manifestação, eu posso muito bem estar contra o regime, mas quem vê de fora pode na realidade estar a manipular-me. Ou seja, eu com a minha cabeça pensante digo, bem, eu na realidade aqui estou a fazer uma espécie de combate a este regime opressivo dos ayatollahs, mas por outro lado potências estrangeiras podem utilizar-me para atingir os seus fins, que não são necessariamente a imagem que eu tenho do futuro do Irão. Eu creio que Donald Trump, e já disse isto, nós temos que tomar com muito cuidado aquilo que Trump diz, porque Trump é muito errático. Ou seja, ele vai diz mudando de opinião. Trump muda de opinião e amanhã ele pode dizer exatamente o contrário. José Pedro pode dizer, a matança voltou, ai, o Irão tem que ver que se cuida, porque senão os Estados Unidos da América vão. E eu creio que não temos que ligar àquilo que Trump diz. Nós temos que ligar às movimentações no território do exército, temos que ligar também à comunicação diplomática. Nós sabemos que, por exemplo, o Reino Unido advertiu os seus cidadãos a não irem para Israel. Ou seja, Israel está agora numa zona vermelha, tendo em conta a visão da diplomacia britânica. O que é que isto pode significar? Pode significar que a intelligence britânica está à espera de um ataque de mísseis iranianos no território israelita. Absolutamente. Ou seja, isso pode acontecer. Vamos olhar agora para outra imagem que nos mostra, Afonso, também um jovem de 26 anos que, ao que tudo indicava, deveria ser executado esta quarta-feira. Não aconteceu, segundo revelou um familiar à Sky News. É um jovem de 26 anos, é este que estamos a ver na imagem, que, Afonso, participava nos protestos. É um dos milhares de detidos pelo regime iraniano, foi condenado à pena de morte. Absolutamente, e parece que não foi executado. É uma ótima notícia e isto pode ter a ver com aquilo que Trump disse. Bem, se as execuções forem efetuadas, os Estados Unidos da América vão de facto fazer uma intervenção e isto é extremamente positivo, não só para este jovem, 26 anos, ele tem toda uma vida pela frente e quando nós olhamos para ele, muitas vezes há aquela ideia, por exemplo, agora estamos a ver o Ayatollah, que naquela zona eles usam sempre barbas e têm uma ideia muito antiga e arcaica, mas é mentira, é absolutamente mentira. Nós temos uma juventude iraniana que tem uma sede enorme de liberdade. Não é a totalidade da juventude iraniana, mas é uma parte muito importante dela, estamos a vê-lo aqui mais uma vez, e é importante que o Irão seja cada vez mais integrado. Ou seja, as pessoas aqui na Europa romano-germânica têm uma ideia que normalmente é negativa da Federação Russa, mas se nós formos a pensar, se o Irão, que está tão longe de nós, evoluísse para algumas das liberdades que nós já vemos na Federação Russa, o Irão iria por um bom caminho. Ou seja, nós aqui temos sempre que pensar que a historicidade dos países não é toda igual. Ou seja, o Irão não é a Coreia do Norte. Existe um debate no Irão. Existem eleições no Irão, claro que não são eleições como existem nos Estados Unidos da América ou no Reino Unido. É óbvio que seria ridículo estabelecer essa comparação. Ao mesmo tempo, existem fações no Irão. Nós lembramos de um antigo presidente, Ahmadinejad, que era muito mais radical, muito mais de uma visão conservadora, religiosa. Nós temos agora Pezeshkian, que muitos consideram no Irão um reformista, ou seja, uma pessoa mais centrista, mais moderada, e é importante termos noção dessas diferenças na sociedade iraniana, aqui bem representadas pelo Ayatollah e este jovem. Muito bem. Afonso, obrigado pela análise no Now à meia-noite. Voltamos a ter encontro marcado amanhã. Muito obrigado. Boa madrugada. Obrigado. Boa noite. Obrigado.